achar onde eu salvei, eu vou aqui no mostrar na pasta, e aí eu acho que ele está em um download, mas eu não consigo achá-lo no Anaconda, assim, eu não consigo Quer fazer achar ele igual no a Liliane Anaconda. fez? Compartilha a sua tela que a gente te ajuda. Está compartilhando? Porque eu nunca compartilhei. Embaixo tem compartilhar. Eu já fui, mas aí tela Clica na inteira. tela que aparece no meio. Apareceu uma tela para você no meio, não apareceu? Clique em cima dela que habilita o botão Compartilhar. compartilhar. Ah, espera aí agora. Ah, ok. De onde você baixou ele, Heloísa? Então, eu baixei duas vezes. Eu baixei no Dropbox, depois eu baixei mais uma vez. Aí, quando ele apareceu embaixo, eu fui em visualizar pasta. Uhum. Aí ele aparece aqui no Downloads, mas eu não consigo saber lá no meu Anaconda onde ele está. Então vamos lá no Anaconda. Maximiza sua Porque, tela lá do Jupyter, lá do Jupyter Notebook. então, toda vez que eu saio do Anaconda também, eu tenho que voltar aqui Cadê no o Jupyter seu lá e parece que navegador? ele sai. Cadê o seu navegador? Na verdade, Hã? clica no seu navegador, no Google Chrome. Cadê o Google Chrome, o seu navegador? Você usa o Google Chrome como navegador, não é isso? Uhum. Ah, aí, beleza. Nossa, calma aí que eu fui até. Era essa tela aí. Essa telinha aí. Uhum. Aqui Então, e aqui? do lado esquerdo, aí você vai clicar nessa pastinha do lado esquerdo, olha só, onde do lado esquerdo. Caminha com seu mouse para o lado esquerdo, para cima, para cima, para cima. Aqui não está aparecendo, eu não estou conseguindo ver, tá? Porque na verdade minhas vistas. Mas clica. Isso aqui, eu não fiz nada aqui. Foi você? Não. Você está compartilhando? Na verdade é você que fez. Ah, então, vou em cima. Nesta pastinha de baixo, com a barrinha na frente. Na de baixo, na de baixo. Na direita, aí. Clica aí. Tô clicando. Muita Não calma nesse apareceu momento. nada, não. Espera aí. Então, é porque na verdade, olha, nessa pastinha aí para baixo tem um diretório downloads, tá vendo? Tem Uhum. applications, então clique em downloads agora. Engraçado que meu mouse tá piscando, tá estranho. E não tá aceitando. Porque se você baixou na pastinha downloads, a hora que você clicar em downloads aí você consegue encontrar o arquivo aí, nesse diretório, nessa pasta. Uhum. Abriu o download aqui, mas... E Deve assim, estar eu por não ordem escolhi o lugar, alfabética né? e é o introdução, se tiver por ordem alfabética. Eu não estou conseguindo ver porque Introdução, sim. Tá, 8 minutos atrás.
É isso aí, dá um duplo clique nele que agora você consegue abrir ele. Parece que ele está meio lento, eu clico ele. Quando você compartilha a tela, fica um pouquinho mais lento, porque consome Ah, mais fica os diferente. recursos do seu computador. Mas vai abrir, tenha Entendi. fé agora que vai abrir. O que a gente tem que Agora, aprender agora deu é certo. saber o local certinho que está salvando para não ficar perdido, né? Na verdade, eu tenho, né? Eu tenho por hábito, não só para isso, mas para tudo enquanto há, eu tenho uma estrutura de diretórios muito bem definidos nas minhas máquinas. Então, e nada em downloads. Downloads é um arquivo, é um diretório temporário que de vez em sempre eu vou lá e limpo tudo que está lá, entendeu? Então, eu crio estrutura de diretórios bonitinho, normalmente dentro dos drives, para eu saber onde estão os dados. Então, depende da sua organização de estrutura de diretório. É muito prudente, conveniente, né, de você criar uma estrutura mais lógica para isso, né, tem alguns de vocês que normalmente cria por período, por disciplina, enfim, de ir separando para vocês terem isso mais tranquilo e mais organizado. Eu sugiro você interromper o compartilhamento para inclusive melhorar a sua Uhum. performance aí. Se você clicar embaixo, aí tem o parar compartilhamento. Certo, pessoal? Estamos juntos agora? É importante irmos juntos. Então, beleza. Então, se alguém Parou de perder. compartilhar? Oi? Parou, agora já está ok. Então, agora nós então conseguimos, vocês conseguiram, né? Daqui a pouco, vocês que vão criar os notebooks, então esse foi que eu disponibilizei para vocês, mas daqui a pouco vocês mesmos irão criar vários dos seus notebooks. Para o conteúdo da nossa disciplina, eu tenho os notebooks todos prontos. Tem análise fatorial, análise de cluster, tem regressão logística, eles já estão prontos e eu vou compartilhar com vocês. Só que agora, né, o desenvolvimento, o caminhar, o que vocês vão fazer vai depender do apetite, do desejo, do ânimo, da vontade de cada um de vocês, e o céu é o limite para essas coisas. Então, explicando aqui a estrutura do arquivo, olha só, cada vez, o meu arquivo aqui, né, digamos assim, ele está em um modo de exibição, e cada bloco, olha só, que eu clico, onde aparece essa barra lateral azul, essa barra vertical, é uma célula, tá? É uma célula ou de comando, ou de texto, ou de qualquer coisa. Então, tá vendo que eu tenho a introdução? Olha, essa célula só tem isso, introdução, processo, só tem esse texto. Aí, se eu clico aqui, tem uma barra azul grande aqui do lado. Então, essa barra azul significa uma célula. Então, esse documento meu, ele é composto de várias células. Tá? Então, esse documento ele é composto de várias células. E nós podemos brincar com as células do jeito que nós quisermos. Então, aqui eu tenho várias células aqui do lado. Até agora, eu não tenho nada de Python aqui, né? Não tem nada de código. Eu só tenho o documento que eu fui construindo. E esse documento, eu vou entrar aqui, vou mostrar para vocês, né? Então, eu tenho figuras e textos que estão inseridos nesse meu documento. Eu tenho várias figuras, vários objetos. E aqui eu tenho código. Então, lá embaixo no documento eu tenho código. Esse ambiente é bem legal, eu particularmente gosto muito, sou muito simpático a ele. Por quê? Porque a gente vai combinando, né, análise de dados, os dados, as análises, com interpretação, com texto, com resultado. Então, em um mesmo documento, nós temos todo o nosso ambiente de dados pronto, nós temos toda a nossa situação pronta. Então, isso é muito conveniente, tá? E aí eu vou começar mostrando algumas coisas para vocês. Então, na nossa primeira célula aqui, olha só. Deixa eu destravar aqui. Não posso ter muita pressa também, porque fica lentinho.
Olha que estou compartilhando. Essa primeira célula, olha, então, estou clicando aqui na primeira célula, a barrinha azul aqui do lado. Então, na minha primeira célula, tem essas duas imagens, tá? Tem essa Universidade Federal de Uberlândia e tem FAGEM. Se eu der um duplo clique, vocês podem fazer o mesmo, olha a hora que nós demos o duplo clique, olha o que abriu. Parece erro, né? Mas não é erro. É o código hexadecimal dessas duas figuras que estão aparecendo ali, que a gente exibe. Então, uma figura, para eu inserir, olha só, é um comando, vocês podem usar qualquer uma, tá? Essa primeira parte aqui, olha, esse joguinho, o sinal de menor aqui, IMG, espaço SRC igual asterisco, é comando. Então, isso faz parte do comando. Então, eu estou usando um comando. Aqui dentro está o código da imagem. Esse código da imagem, ele vai até... Eu termino com igual, align, né? Esse alinhamento pode ser a esquerda, a direita, o tamanho. Então, essa partezinha aqui é comando. Tudo que está entre essas duas aspas, aquela primeira lá de cima que a gente viu e essa aqui, é o código da imagem. Por que eu coloco isso? Por que eu coloquei o código da imagem e eu não coloco, por exemplo, um link para a imagem? Eu poderia ter a imagem aqui em algum diretório do meu computador e eu colocar só o link da imagem. O problema de colocar o link da imagem, quando eu estou rodando no meu computador, tudo certo, tudo funciona, tudo beleza. Mas se eu gerar o HTML para vocês, com o link da imagem, ao invés do código da imagem, vocês, na hora que abrirem o documento, não terão a imagem, porque a imagem não é embutida no documento. Desse jeito que eu faço aqui, a imagem agora ela está embutida no documento. Mas como que eu gero esse código da imagem? A gente tem alguns softwares que fazem isso. Um deles, que eu vou mostrar aqui para vocês, e depois eu vou copiar isso tudo, vou disponibilizar isso tudo lá no Moodle também, tá? Mas um deles é esse software aqui, ó, www.base64-image.de. Esse software, você vai pegar a imagem no formato BMP, no formato PNG, e você arrasta aqui, ou você clica para procurar essa imagem no diretório, e ele automaticamente já cria esse código, né? Dessa imagem. Por exemplo, vamos ver aqui se eu tenho algum aqui. Olha, eu vou pegar aqui em... Estou procurando uma imagem aqui, tá? Ver se eu tenho alguma imagem aqui. Só preciso ter alguma imagem aqui. Não sei onde que eu tenho uma imagem. Aqui, ó. O bonitão aqui. Então, eu estou abrindo essa imagem. Eu abri a imagem, deu erro. Mas aqui, porque o tamanho máximo da imagem é 1 mega. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Isso aqui. Então, essa imagem aqui de baixo, a captura de tela, ele acabou de gerar aquele código maluco daquela imagem para mim. Bastaria eu copiar aqui o código que foi gerado. Eu vou copiar, copiei o código. Aqui no meu documento, eu nem sei que imagem que é aquela, mas eu vou pegar e vou colar aquele código aqui, olha.
Eu vou substituir esse código aqui. Vamos com fé, gente. A hora que eu estou compartilhando tela, ele fica extremamente lento. Estou compartilhando e estou gravando. Olha, essa é a imagem que eu substituí, tá vendo? Então, essa é a imagem. Eu gerei o código hexadecimal dela. Sim, está sendo gravado, Liliane, a aula. Eu gerei o código da imagem, eu peguei uma imagem que estava no meu diretório, uma imagem qualquer, eu gerei o código dela e o que eu inseri aqui no meu documento foi o código da imagem, não foi exatamente a imagem. E esse código dessa imagem, eu posso compartilhar com vocês esse arquivo em HTML, do jeito que for, que a imagem irá no documento. Então, esse é um bloquinho de código, tá, que a gente pode utilizar aí. Esse outro bloco aqui, olha só, olha que eu editei, então, com um joguinho da velha, tá? Então, olha, primeiro que a célula, ela é do tipo Markdown, tá? Então, ela poderia ser do tipo código, ela é do tipo Markdown. Markdown são esses objetos, ou é texto, é figura, alguma tabela, fórmula, então a gente usa isso. Então, com um joguinho da velha, é o título maior, quando eu começo a linha. Com 2 diminui um pouco, com 3 diminui mais. Então, eu estou falando que é um texto para ficar centralizado e em negrito. Então, são comandos HTML, tá? Que a gente usa para escrever os nossos textos em HTML. Então, a gente vai brincando com essas coisas. Então, o objetivo do módulo. Então, esse comando Markdown, na hora que eu dou um Ctrl Enter, vira esse texto aqui, tá vendo? Então, é aquilo tudo lá que está no comandinho, aquele comando Markdown. Então, são comandos, tá? Tem também, eu tenho aqui em algum lugar, eu tenho, por exemplo, eu tenho, né, o Markdown Guide, ele, se a gente, né, eu posso disponibilizar isso para vocês também sem problema algum. Então, ele tem os comandos, como que funciona. Cadê? Tem uma série de possibilidades aqui também, né, de help, de comandos, de base de comandos, tem uma série de coisas. Então, a ideia é que nessa disciplina nossa, para além de análise de dados 4, a gente tenha contato com essas coisas todas, tá? Faz parte aí do portfólio do cientista de dados, de alguém que vai trabalhar com isso. Em muitos casos, nossos relatórios que são produzidos nesse ambiente. Então, a ideia é que a gente aprenda coisas além de análise de dados 4, tá? Então, vocês viram que o documento que eu mandei para vocês, se vocês derem duplo clique em qualquer lugar, vocês conseguem editar. Então, olha aqui, por exemplo, aqui eu tenho um bloquinho de texto. Então, como que eu coloco, né, que eu consigo fazer aquele ponto? Olha, quando eu executo isso aqui, olha. Então, tem esse pontinho aqui, tá vendo? Então, como que eu executo o ponto? É esse sinalzinho de maior, espaço, um tracinho, um menos. Aí eu consigo criar essa estrutura de tópicos. Então, de itens, de lista. Então, tem uma série de detalhes, de coisas aí, de possibilidades para a gente trabalhar, tá? Isso, vocês terão a oportunidade de desenvolver, de fazer, de usar isso aí da melhor forma possível. Então, tá aqui.
Então, aí eu coloquei nesse material, pessoal, é a análise de dados 1, é o que vocês viram, em boa medida, lá com a Leandra, em análise de dados 1. O que é uma variável, né? É representada por quê? Os tipos de variáveis, variáveis não métricas, variáveis métricas, variáveis, os tipos, dicotômica, discreta, contínua. E tem uma coisa bem legal aqui, ó, que é o que dá para a gente fazer com cada um dos tipos de variáveis, que tipo de análise estatística dá para a gente fazer. Então, isso aqui é análise de dados 1, não é exatamente. Olha, então, tipo de variável qualitativa, eu posso fazer tabela ou gráfico, tabela de frequência, gráfico de barra, gráfico de setor ou pizza, diagrama de Pareto. As variáveis quantitativas, então eu posso gerar tabela, gráfico, medidas resumo. Então, isso aqui é análise de dados 1, são coisas que são possíveis, e o que está nesse documento é análise de dados 1. Então, aqui para baixo tem uma série de coisas. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Que é como que a gente escreve fórmula nesse negócio aqui também, tá? Então, em algum lugar aqui para baixo eu tenho. Aguenta aí. Ó, aqui tem uma fórmula. Tá vendo que tem uma fórmula aqui? Eu tenho, para eu escrever essa fórmula, esses comandinhos aqui, ó, são esses códigos para eu escrever. Depois que eu compilo, né, essa compilação desses comandinhos aqui vira aquela fórmula ali. Então, para cada fórmula, eu tenho os comandos para produzir aquela fórmula em Markdown após compilado esse negócio. Tá? Então, isso aqui é para mostrar para vocês também. Tem tudo manualzinho para isso, não sei nada disso de cabeça. Quando eu quero fazer, olho, vejo como é que é, vejo como é que escreve a fórmula. Então, é bem legal esse bagulhinho aí. Então, eu estava mostrando para vocês até agora, né, essa questão do ambiente, de como que é, de como que a gente pode produzir. Deixa eu ver se eu consigo voltar isso aqui atrás, para não ficar aquela figura ali. Não sei se vai voltar. Deu certo. Minha figura está ali. Aí aqui embaixo, o que nós temos? Ó, Professor, só um minutinho. Eu vou ter que sair agora, né? Como eu já tinha conversado com você antes. Aí, no caso, a presença não vai ser, você não conta, né? Somente com a entrega da tarefa. eu não estou controlando presença nessas atividades remotas, tá, Liliane? Aí é só quando é a atividade. Só quando atividade. O que Certo? E precisa é o você? seguinte, as aulas, por exemplo, ontem a gente já tinha conversado e você não pode participar, às vezes, na segunda, que é às 16 horas. E você tem outros casos também. Nesses casos, como a gente não havia combinado também antes, às vezes, como você não exatamente participou ontem, aí para eu tirar suas dúvidas, às vezes a gente precisa marcar horários específicos para que a turma caminhe sem a gente segurar muito a turma, entendeu? Uhum. Aí para os horários das aulas mesmo, por exemplo, para eu não tratar de coisas, por exemplo, o Anaconda a gente tinha discutido a instalação ontem. Aí, obviamente, que agora eu estou colocando tudo no Moodle também, vai ficar mais fácil no caminhar aí nos próximos dias. Mas Sim. quando alguns de vocês não puder participar ou tiver dúvida de assuntos relacionados à aula que passou, aí a gente trata isso de forma separada, tá bom? Certo. E onde você gostaria que fosse? Não, a gente tem nesse ambiente mesmo. É só a gente WhatsApp? não, a gente pode marcar pelo WhatsApp, e se tiver dúvidas pequenas, coisas pequenas, pode ser pelo WhatsApp, e se precisar, a gente reúne nesse mesmo ambiente, no Airby. Tudo bem. Tá E bom? só para. É porque no caso, né, não deu para eu assistir porque você não colocou o vídeo, né, de ontem. Na Ah, verdade, ele está no Dropbox. No Dropbox ele está liberado, desde ontem. Assim que terminou a ah, aula, ele ficou você gravado vai lá. colocar no Dropbox, No então. Dropbox ele está gravado e está liberado lá. Ah, tá, entendi. Tá No bom? caso, você vai ter atividade hoje, só para eu saber mesmo. Hoje eu vou comentar, mas até amanhã eu disponibilizo. Definitivamente eu disponibilizo essa atividade para ser entregue até segunda-feira, eu disponibilizo no Moodle. E aí eu mando mensagem no grupo do WhatsApp. Tá.
tá bom? Tá, então é isso. Obrigada. Tenha um ótimo dia para vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, o que a gente tem aqui? Olha só, essa era a ideia desse ambiente, do que a gente está produzindo. E aqui a gente começa a brincadeira. Olha, aqui a gente tem uma célula de código. Então, o que a gente tem? Assim como no R, lá que vocês viram, que vocês trabalharam, eu havia aberto um documentinho que eu comecei escrevendo 1 mais 1 igual a 2. Então, o Python tem as suas, digamos assim, as suas funções e as suas bibliotecas nativas, então que faz parte, está incorporado, e tem uma série de outras bibliotecas que a gente precisa de trazer para o nosso ambiente em momento que nós formos trabalhar, dependendo do que a gente quiser, a gente vai colocar mais ou menos bibliotecas, dependendo do que a gente quiser. Então, uma das bibliotecas que nós vamos utilizar muito é essa biblioteca Pandas. Então, como que a gente traz essas bibliotecas, essas funções, essas rotinas para o nosso ambiente? Importe o nome da biblioteca e esse ESPD é o seguinte, eu estou colocando um apelido para Pandas. Eu estou falando assim, ó, importe a biblioteca Pandas e chame e dê o nome para isso de PD. Por que eu estou fazendo isso? Precisaria? Não. É porque a hora que eu for escrever, utilizar essa biblioteca para baixo, ao invés de eu escrever Pandas toda vez, eu só preciso escrever PD, porque eu importei Pandas como PD. Então, o PD é só um apelido para a biblioteca que eu estou importando, para a biblioteca Pandas. Então, isso é muito normal. Então, olha só, ao invés de escrever matplotlib, eu tenho PLT. Então, toda vez que eu for utilizar para baixo, que eu for invocar alguma função dessa biblioteca, eu vou escrever só PLT. Então, eu estou importando, né, do Pandas, eu estou importando especificamente uma função readExcel. E eu estou importando NumPy como NP. Então, são bibliotecas que a gente está importando, tá? No meu ambiente, isso já está configurado. Então, toda vez que eu ou reinicializar o meu kernel, então que eu fizer um restart do kernel, que eu estou acabando de fazer agora, estou fazendo restart, estou reinicializando. Aí, ok, então eu reinicializei, aí eu preciso fazer o quê? Eu vou, né, então, eu tenho por prática de importar todas as rotinas no começo do meu script, no começo do meu programa, onde eu vou criando as sessões. Mas não há essa necessidade exatamente. Você pode importar, por exemplo, pandas, no momento que você for usar essa função pandas. Então, não teria necessidade de você importar, de ter esse bloco todo no início da sua aplicação, com todas as funções. Por uma questão de organização, eu prefiro importar todas as bibliotecas que eu uso aqui no começo. E se eu for usar uma biblioteca que, no desenvolver do código, eu for importar, ela não tiver ainda, eu não tiver importado, eu prefiro voltar aqui e escrever nesse bloco, que aqui eu tenho noção exata de todas as bibliotecas que eu estou utilizando no meu bloco. Ok? Então, a hora que a gente for normalmente começar a executar esse negócio, a primeira coisa é a gente carregar essas coisas para o nosso ambiente. Aí, se eu dou um Ctrl Enter, né, o cursor está aqui. O asterisco aqui do lado significa que está rodando, olha só. Então, se vocês quiserem repetir aí, pode repetir. Eu tenho esperança que o de vocês dê erro. Eu espero que dê. Olha, aí tem aqui o número 1. Então, eu executei, estava asterisco aqui do ladinho, e agora está o número 1. Significa que esse bloco de comandos, ele executou, ele deu certo, tá? Se ele não tivesse dado certo, igual eu espero que de vocês tenha dado problema, deve ter aparecido aqui embaixo alguma mensagem de erro, logo abaixo aqui. Possivelmente, por exemplo, deve ter um research by, alguma coisa que não foi encontrado. Então, eu espero que tenha dado problema no de vocês. Alguém se manifesta ou todos executou sem problema? Qual que é o erro, Fernando, que deu? É alguma biblioteca que não foi encontrada, não é? Isso, aí continua descendo, embaixo, entre as pinhas, nesse bloco de texto,
vai aparecer um pouquinho abaixo o nome de uma biblioteca que não foi encontrada. ResearchPy, muito bem. Então, a ResearchPy ela não foi encontrada. Então, o que a gente vai fazer? Essa biblioteca ela não foi instalada ainda na sua máquina, no seu ambiente. Então, o que a gente precisa fazer é instalar, igual a gente faz lá no R, parecido lá com R, tá? Então, como que a gente faz? Olha só, eu vou abrir, podem repetir comigo, tá? Vai servir para essa e para todas as outras. Depois que você, na sua máquina, que você fez essa instalação, você não precisa de fazer isso mais. Então, fez uma vez, não precisa fazer mais. Eu estou abrindo uma célula de código. Só um instante. Abri uma célula de código. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um comando para instalar essa biblioteca no meu ambiente, para fazer o download para instalar. Então, vocês vão escrever o sinal de exclamação. Esse sinal de exclamação em uma célula de código, observe que essa célula é de código, olha só. Ela é uma célula de comando, ela não é Markdown, ela não é texto, não é figura. Ela é uma célula de comando. Então, quando numa célula de comando eu começo com essa exclamação, nesse ambiente significa que eu estou invocando o sistema operacional. Tá? Então, o que eu estou passando, eu estou falando para o sistema operacional, falo assim, sistema operacional, execute um comando para mim. Então, o comando que eu estou pedindo para o sistema operacional é o pipe espaço install install espaço a bibliotequinha que não foi encontrada. ResearchPy. Que é a biblioteca que não foi encontrada. A minha deu certo, a minha está funcionando, a minha está instalada. Se vocês escreveram tudo direitinho, basta dar Ctrl Enter aí e uma série de comandos aparecerá em seguida. No meu, se eu for fazer, ele vai falar que já está instalado. Eu mandei executar também, mas no meu já está instalado. Olha, que já está satisfeito, os requerimentos, né, já estão satisfeitos. Então, no meu ele não fez nada, tá? Então, Pandas 2.6.1, ResearchPy 1.15. Brenda, aqui, olha só. Então, se você está posicionado aqui, olha só, nesse primeiro bloco nosso, eu cliquei e o mouse, o cursor está piscando nessa célula aqui, ok? Isso é para ver onde que eu quero abrir a caixinha para escrever o comando. Então, eu cliquei aqui em mais, que é para abrir uma nova insert a cell below. Insira uma célula de comando abaixo. Eu cliquei no maisinho aqui, ele abriu uma célula de comando, tá vendo? Então, é aqui que eu vou criando células para eu trabalhar no meu ambiente. Professor, okay? Mas em qual local do arquivo em qual local do arquivo que está? Porque assim, eu saí um pouco do ambiente para pegar melhor a internet e quando eu voltei eu não. Você está com esse documento aberto, ok? Parte o documento seu é o que está aberto, sim. É isso? Você vai descer um pouquinho, olha só, vai passando pelas figuras. Aí tem esse bloco aqui que eu chamei de bibliotecas utilizadas. Aí aqui são comandos Python, tá vendo? Mais no começo? Vamos lá que eu volto. Eu estava lá no final do... Volta lá no começo do documento, lá em cima. Estamos juntos? Uhum. Vai descendo. Objetivo do módulo. Bibliotecas utilizadas. Isso. Achei bibliotecas utilizadas. Achou bibliotecas utilizadas? Uhum. Aí em bibliotecas utilizadas, se você fosse tentar rodar, ia dar problema. Então eu cliquei com o cursor aqui em cima de bibliotecas utilizadas, cliquei em mais. Eu cliquei em mais, mas ele foi lá para baixo, de novo, lá para os gráficos lá embaixo. Sabe por quê? Porque você não tinha clicado o seu cursor em cima da célula, o seu cursor estava lá embaixo. Ah, entendi.
volta lá para cima que não tem problema não. Depois a gente pode deletar aquelas células que foram abertas lá embaixo, tá? Eu te mostro como. Tá, bibliotecas utilizadas, aí eu vou clicar. Clica aqui em cima, ó. Clicou, o cursor tá piscando agora dentro da célula aí, tá vendo? Calma, é porque eu abri o. Eu não estou vendo a aula um pouquinho. Tá, aí eu vou clicar no import Não, agora você vai... research. Ok, ele tá piscando aí. Aí você vai clicar nesse maisinho, onde que tem o disquetinho, o mais, a tesourinha. Aí clica no maisinho aí. Uhum. Aí ele abriu uma célula desse tipo aqui, não é isso? Sim. Aí você vai escrever o sinal de exclamação, PIP, espaço, INSTALL, install, espaço, research, RESEARCHPY, research by. Tem Isso, como eu Pedro. copiar aqui? Não, né? Pip Tem, porque install. tem isso escrito em cima, olha, tem import research py. Se você copiar esse research py, é isso aí que a gente está instalando. Install. Research by. É esse research py que está em cima, olha. E aí, se você der Ctrl End, outra opção para rodar, Brenda, é o playzinho lá em cima, no Run, Select Cells and Advance. Você pode dar Ctrl Enter quando você está com o cursor dentro da célula, ou você pode clicar no playzinho também, que está aí nesse menuzinho superior aí, ó. Ok, Professor, o que Luiz? teria que ter acontecido? Porque eu dei o pip install research by Ele e não tem que dar aconteceu nada. Ctrl Eu Enter, dei. você fez, ó, que você está com o cursor dentro dessa célula? Não, aqui só entra. Ctrl Enter. É, pip install. Para executar é Ctrl Enter. Aí ficou o asteriscozinho do lado da célula. Uhum. Então ele está executando, ele vai ter que te dar aí uns comandos aí para baixo. É, tem um asterisco do lado da célula. Isso é porque ele está executando. Aí ele vai falar que está instalando e tal, e vai dar instalado. É, ele não está aparecendo nada para mim, não, mas Mas está com o asterisco do lado da deve estar tela ainda, da célula. em azul. Isso. Em azul. É. Mas não está totalmente parado. Ah, deu agora. Collect Research. Está executando. Uhum. É, agora, ao invés de ser asterisco, está o número 1, né? Então ele rodou. Quando Vou botar aparece o no número. número é porque terminou a execução. Então acho que todos estamos É, no agora. A seu gente caso está tem. 2. Oi? Ok. No seu caso está 2, né? No No meu meu caso está está 1. 2, porque eu já tinha rodado essa primeira aqui e já tinha dado certo. Então a gente vai. O que Ah, acontece agora? Então a gente instalou na nossa máquina a biblioteca ResearchPy. Então ela está instalada aí. Agora eu vou carregar ela para memória, isso para memória. Então eu volto dentro desse bibliotecas utilizadas, desse bloco imports aí, posiciono o cursor aí dentro, clico aí dentro para o cursor ficar aí e executo Ctrl Enter de novo. Ok? pode repetir, professor, que eu saí da tela? Nesse import pandas, import matplotlib, import numpy, clica com o cursor aí em cima, para o cursor ficar, para essa célula ser a célula ativa, para ela ficar ativada.
Cliquei em qualquer importe aqui, Em qualquer lugar, é só para essa célula toda ela ficar ativada. Aí você pressiona o Ctrl e o Enter. Ok? Uhum. Aí executou, já deu erro para mais alguém? Ou agora, ok, sem mensagem nenhuma abaixo? O meu está em asterisco. Na verdade, Simone, tudo que estiver, todos os comandos que estiverem dentro de uma célula, na hora que você der o Ctrl Enter, aquela célula executa toda. Então, todos os comandos dentro da célula executam. Por isso que é uma vantagem da célula, e é diferente do ambiente de programação que eu desenvolvo, que eu escrevo todo o código, porque aqui eu vou rodando por partes. Então, olha, o que a gente fez? Carreguei as bibliotecas, aí daqui a pouco a gente vai fazendo outros comandos e vai desenvolvendo, entendeu? O que acontece? Esse install que a gente fez aí, a gente não vai precisar dele mais aqui, porque as bibliotecas que nós precisamos, nós já instalamos. Então, se eu quiser, se eu clicar aqui do lado da célula com o botão direito do mouse, eu tenho, por exemplo, eu posso deletar a célula. Então, essa célula, eu posso, às vezes, o que eu posso fazer também? Então, na célula, quando eu tenho a célula, que são os comandos, e depois dela, quando ela gera um output, eu tenho a saída de execução dos comandos. Eu posso vir aqui, olha só, com o botão direito, do lado do output da célula, e eu posso fazer o seguinte, ó, clear output. Eu só vou limpar aquela execução, o que foi feito, a execução daquela célula. Eu tenho a opção Clear All Outputs, que ele limpa todos os outputs que foram gerados para todos os comandos. Então, eu limpei ali só o output que foi gerado para essa célula. E eu posso vir aqui e deletar essa célula. Se vocês quiserem, eu sugiro deixar aí, porque a hora que tiverem dúvidas, porque vocês vão ter que usar outras funções, outras bibliotecas, e às vezes elas não estarão instaladas. Então, se der esse tipo de erro que a gente passou, vocês vão precisar de instalar as bibliotecas. E é tão simples assim, tá? Então, a exclamação significa que eu estou invocando comandos do sistema operacional para dentro do meu bloco, dentro do meu notebook aqui, tá? Então, mas é uma linha de comando. Aí aqui para baixo, o que eu tenho? Então, nós carregamos para o nosso ambiente de execução digamos assim, as bibliotecas, nós configuramos o nosso ambiente. Aí eu estou falando aqui dos dados. Os dados são referentes à operação de uma administradora de cartões de crédito, então a tabela clientes, quais colunas que ela tem. É um texto que eu escrevi que eu estou mostrando aqui para vocês. Assim, olha, os dados que a gente vai trabalhar são esses aqui. Mas eu só estou contando para vocês que os dados são esses aqui. Nós não trouxemos ainda esses dados para a nossa base de dados. É aquele arquivo Excel que eu disponibilizei para vocês, entendeu? Então, o que eu tenho aqui nesse outro comando? Olha só. Eu estou invocando o pandas, PD, e o pandas, ele tem uma rotina lá que é read Excel. É uma função que ele lê arquivo Excel. Eu tenho read CSV, eu tenho read TXT. Então, a rotina, a função read Excel, ela tem vários parâmetros. Então, um dos parâmetros que é obrigatório é eu falar o diretório, onde que esse arquivo está. Então, outra coisa que vocês vão precisar de fazer agora, né, é de vocês descobrirem onde que o arquivo de vocês está, para a gente copiar ele aqui. Aí tem uma tretazinha que depois de hoje, né, se não der tempo de eu ajudá-los hoje, vocês vão resolver por si só, que às vezes é mais fácil se o arquivo de dados estiver no mesmo diretório que o notebook estiver. Porque se estiver no mesmo diretório, basta eu só passar o nome aqui do arquivo. Então, eu vou ler, por exemplo, clientes cartões. Se estiver no mesmo diretório que o notebook de vocês estiver aberto, basta eu passar o nome do arquivo. Se não estiver, eu tenho que passar o diretório. Então, o que significa isso aqui? Olha,
Do diretório que o meu notebook está, eu estou voltando um nível, estou voltando 2 níveis e estou indo para MBA dados. Então, do diretório que o meu notebook está, eu estou voltando 2 subdiretórios e estou indo para outro caminho. Então, aí vocês vão ter que ver. Uma forma bem fácil de fazer isso é que se eu clicar com o botão direito no arquivo aqui do lado, onde que eu tiver, eu tenho como copiar o caminho, copy path, para eu saber onde que o arquivo, né? Eu descubro onde que o arquivo de dados estiver, onde que ele estiver, e vou copiar o path. Ao copiar o path, eu venho e colo aqui o caminho completo do meu arquivo, onde que ele está. Eu tenho que falar, né, parâmetros do Excel. Eu tenho que falar qual planilha, qual aba da minha planilha, né? Então, arquivos Excel, ele tem as abinhas, então ele tem lá os cheats. A aba do meu é clientes. Eu estou passando aqui alguns comandos adicionais que falam, olha assim, o CEP, a variável CEP, importa ela como string, como texto, não importa como número. As variáveis data de cadastramento e data de nascimento, importe como data. Não importe como outra coisa, importe essas variáveis como data. Então, o Read Excel, ele tem uma série de, digamos assim, de parâmetros, que eu posso usar todos os parâmetros ou não. Depois eu vou mandar para vocês também um outro, é da mesma coisa, só que esse, é do mesmo arquivo, da mesma base, só que esse aqui tem menos coisas, está mais simples. Mas eu tenho, por exemplo, nesse outro aqui, na verdade, eu vou fazer o seguinte, olha, eu coloquei o link para a função, para a biblioteca, para eu saber, então eu vou, né, então pandas.readexcel, então os argumentos, os parâmetros, olha só, quais são os parâmetros, o que pode ter, o que eu posso configurar, são todos os parâmetros daquela função readexcel. Eu vou usar 1, 2, vários ou não, de acordo com o que eu quiser fazer e de acordo com o que estiver no meu arquivo Excel. Mas aí, assim, eu coloquei o link, né, em vários lugares para essas rotininhas, para essas funções lá, tá? Então, aqui, o nosso objetivo agora é ler o arquivo Excel, e ao ler o arquivo Excel, eu estou atribuindo o resultado, as linhas e colunas, as variáveis, para esta variável que eu chamei de DF, Data Frame. Poderia ser A, B, C, arquivo cliente, qualquer coisa. Esse DF é o nome de variável que eu estou atribuindo. Então, eu estou lendo o arquivo Excel, utilizando, né, a biblioteca Pandas, PD, e estou atribuindo isso para um data frame, para uma variável que eu chamei de DF data frame. Se eu der Ctrl Return, ele está executando, então deu erro no meu aqui, olha, está falando PD não está definido. Porque eu estou em outro arquivo, né? Eu mudei, eu tinha mudado de notebook, eu estava em outro notebook, eu fui lá para mostrar para vocês, nesse aqui eu carreguei as variáveis de ambiente, nesse notebook aqui, naquele lá eu não tinha carregado, então aqui o Ctrl Enter, o que acontece aqui? Olha o que eu fiz, olha só, eu tinha mexido aqui e tem um espaço aqui entre as minhas variáveis, então ele falou assim, olha, sintaxe inválida. Agora que eu corrigi a minha sintaxe, com o Ctrl Enter, ele está, asterisco, ele está executando. Ele está lendo a minha planilha Excel e está trazendo, atribuindo ela para a minha variável DF. Então é isso que eu estou fazendo, indo lá no meu diretório, onde está essa planilha, lendo esse arquivo e atribuindo todas as linhas e colunas para a minha variável que eu chamei aqui de DF, Data Frame. Ok? Está executando, está asterisco ali. Se, ao invés do asterisco, já deu mensagem, já deu erro, é porque tem, obviamente, alguma coisa aí, o diretório não deve estar certo, o nome do arquivo, ou o nome da... Para esse caso aqui, a única coisa que vocês precisam ter certeza, porque o resto eu garanto que está certo, a única coisa que vocês precisam ter certeza é que o nome né, que o diretório aqui esteja correto.
É exatamente isso, Alexandre. O diretório está errado. O diretório que você está passando, né, ele não encontrou o arquivo clientes-cartões.xlsx no diretório que você informou. Então é preciso, esse diretório aqui precisa estar certinho. A minha sugestão, de novo, é você copiar esse arquivo clientescartões.xlsx e colocar ele no mesmo diretório que o seu notebook estiver. Aí você não precisa dessa parte anterior aqui, olha. Aí basta apenas o nome da planilha. Aí, Brenda, agora começa a brincadeira, tá? Então, o comando de baixo, olha só, o df.head.round, o red 3, ele traz as primeiras 3 linhas do arquivo que nós lemos. Então, se eu der aqui o Ctrl Enter, ele traz as primeiras 3 linhas do arquivo, olha só. Se eu colocasse 5, ele traria as primeiras 5 linhas. Então, agora o df é uma variável que tem, nessa variável, ela tem a minha planilha Excel. Então, ela tem todas as linhas da minha planilha Excel com todas as colunas. E quando eu mandei, falei assim, ó, mostra para mim as 3 primeiras linhas desse arquivo. Então, o head 3 aqui está mostrando para mim as 3 primeiras linhas do arquivo. E o round 2, eu estou falando assim, olha, onde que tiver números, arredonda para 2 casas decimais. Eu quero ver com 2 casas decimais. Então, é o conceito de programação orientada a objeto mesmo, né? Então, o DF, que é o data frame, ele herdou as características de um arquivo, né? Do Pandas, que é para tratar os data frames, que é para tratar os arquivos. Então, eu mandei mostrar as 3 linhas do meu arquivinho aqui, do meu arquivo Excel. Então, é mais ou menos isso. E daqui em diante, o que tem aqui? Olha, daqui em diante, eu tenho uma série de comandos, de coisas aqui para mostrar, para analisar, para a gente ver, e é onde a gente vai voltar na terça-feira, provavelmente, para a gente explorar isso aqui um pouquinho mais. Dado que já são 15h43, né, e a gente está no finalzinho, o que eu gostaria muito, 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 muito que vocês fizessem agora? Que vocês tentassem rodar essas coisas. Em vários lugares eu coloquei links para as bibliotecas, olha, matplotlib. Então, eu coloco o link para a função utilizada, para o help, para as coisas. Que vocês tentassem ao máximo familiarizar com essas coisas e produzir, reproduzir, rodar as coisas que está aqui, para na segunda-feira a gente dar na terça-feira, para a gente meio que dar uma fechada nessa ideia aqui do uso do Python. A gente vai ficar esse período inteiro tratando disso e tendo dúvida, eu ajudando vocês e resolvendo. Mas quanto mais vocês se familiarizarem com isso, melhor. Sim. Professor? Oi. No caso, quando não dá certo, quando não dá certo, igual foi agora, que o arquivo não é encontrado, o que a gente tem que proceder? Porque assim, é isso que eu estou na dúvida. Para uns dão certo e para outros não deu. Então, o não deu certo, no seu caso específico, assim, nos que não deram nesse caso aqui, tá, o arquivo não encontrado, a minha sugestão é copiar o arquivo de dados. Qual que é o arquivo que nós estamos tentando ler? O arquivo é esse aqui, ó. clientescartões.xlsx. É aquele arquivo que está lá no Moodle que vocês fizeram o download dele. É colocar ele exatamente no mesmo diretório onde que está esse arquivo, o arquivo YP, tal, lá, como é que é a extensão dele? Olha o que acontece. Tem um notebook,
que é o introdução, análise, que ele está em um diretório da máquina de vocês. Introdução, manipulação de dados, ponto .ipynb. É esse arquivo que a gente está executando, que a gente está manipulando, que a gente está tratando. É o nosso programa, é o nosso script. Essa é uma coisa. Outra coisa é o arquivo de dados que a gente está lendo agora. Tá? Que é o arquivo clientes cartões.xls. X. Clientes cartões.xlsx. A minha sugestão é que, para agora, a hora que vocês estão começando a trabalhar, para facilitar a vida de vocês, que esses dois arquivos estejam no mesmo diretório. E se estiverem no mesmo diretório, você não precisa desse bloquinho de código aqui, ó. Basta você passar só o nome do arquivo, porque ele está no mesmo diretório onde o seu programa que está sendo executado está. Uhum. Ok? Tá certo. Fica como dever de casa. Na verdade, até amanhã eu pretendo muito passar alguma atividade mais formal para vocês. Em eu conseguindo, né, eu vou comunicar no WhatsApp e tal, e eu me coloco à disposição no decorrer dos dias aí para tirar a dúvida que vocês precisarem, tá? Mas aí, ô Pedro, eu vou imaginar, o que eu quero com certeza é que vocês pratiquem. Que vocês entrem aí, tentem praticar e comecem a ser autodidatas e comecem a correr atrás dessas coisas aí. Então, isso a gente precisa e precisa mesmo. O que eu vou pensar é se eu cobro alguma entrega baseado na execução de alguma coisa aqui nessa base nossa, entendeu? Então, se eu entender assim, aí eu vou passar a atividade para vocês, mas vai ser alguma coisa que já está aqui, reproduzir alguma coisa que já estará aqui. E na terça-feira a gente volta para a gente fazer efetivamente a análise desses dados aí, ok? Uhum. É melhor, Brenda, você clicar no seu disquetezinho aí, ó, de salvar, tá? Porque às vezes não salva tudo não. Então, não necessariamente a hora que você fechar a aba aí vai estar tudo salvo. Você pode, Alexandre, ao invés de escrever, de copiar, de clicar com o botão direito no nome do arquivo e copiar o caminho e colocar o caminho lá, copiar path. Aí eu copio isso aqui e coloco lá, tá? Ok, pessoal?